Você já tem clareza do que o seu olhar mudou nesse mês? Pode escrever aí para eu saber. O que o seu olhar mudou? O que hoje você vê diferente do que você via 30 dias atrás? Muitas coisas aconteceram, né? Vocês estão vendo, hoje eu estou com o cabelo cortado novamente porque agora eu moro com cabeleireiro em casa, né? Quem imaginaria, eu me incluo, que o meu marido teria esse talento? E tem, né? Olha só, meu cabelo está muito bem cortado. E eu não imaginaria que esse talento estivesse ali. Tem gente que mudou o seu olhar para a sua própria habilidade. Tem gente que mudou o seu olhar para a habilidade de outra pessoa. Tem gente que mudou seu olhar para a tecnologia. Várias pessoas que tinham um pouco mais de aversão, hoje em dia estão mais dispostas. Eu me incluo, né? Não estava dando tanta aula assim online quanto estou dando agora. Então, de uma certa maneira, como eu tenho praticado muito, esse olhar mudou. Uma coisa que está curiosa, no meu caso muito boa, vocês sabem que eu falo 5 idiomas, né? Zero de modéstia é um fato. É verdade, eu consigo. Então, eu sempre usava isso quando eu ia para congresso. Pois agora, essa é uma habilidade que está sendo útil para fazer conferência quando alguma empresa precisa que seja em outra língua, e eu tenho essa habilidade. Então, isso não é bom nem ruim, é diferente. Não, é claro que é bom ter uma habilidade que você consiga colocar em prática, mas eu digo para vocês que assim, todo mundo tem, né? O bom é essa coisa que estava escondida, era um olhar para uma coisa que você não sabia que você tinha talento em fazer e você descobriu. Mas também é bom quando você tenta fazer alguma coisa. A Kelly, minha irmã, publicou um artigo ontem, muito curioso, é sempre engraçado, né? A Kelly tem humor, contando uma atividade de desenho que ela estava fazendo com os filhos e que começou muito bem e que no final das contas desanda e a criatura descobre que o que tem mesmo é boa vontade, mas não tem habilidade com a tesourinha. Foi mal que eu dei spoiler do texto, mas vale ler assim mesmo. Mas tem muitas coisas que a gente também percebe que a gente não tem habilidade. Se nessa hora puder pedir ajuda, né? Uma das coisas que mudou o meu próprio olhar aqui, né? Clarence falou que mudou para a tecnologia. Bem-vinda, Rosa, bem-vinda, Tia Verinha, bem-vinda, Juju. Eu vi que subiu um monte de gente, eu não estava olhando ainda. Estou conversando sobre olhar e que esse olhar, ele já inclui uma percepção. Quando eu falo que a pessoa tem um olhar, pensem, até uma pessoa com deficiência visual, né? Eu dei aula para a Natália Santos, que agora está grávida, que é uma fofa, uma criança e uma criatura maravilhosa. Muda a percepção de muita gente em relação à deficiência visual. Então, ela tem os olhares dela sobre o mundo, sobre as percepções. Isso é olhar. Então, a gente passou por um período e está passando ainda diferente. O que o seu olhar já mudou? O meu olhar mudou, por exemplo, para perceber há um tempo atrás que eu não dava conta de ficar fazendo tudo em casa, com todo mundo em casa sempre. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer um monte de coisa, mas cozinhar para 5, direto todo dia, alguma hora o meu olhar mudou, eu percebi que eu não tinha capa voando e, né, precisei compartilhar um pedido de ajuda. Olha só, preciso de ajuda. Também estou precisando trabalhar. E tem uma amiga que fala que mãe tem cara de fome, né? As pessoas olham para mim e pedem alguma coisa. É isso, né? Assim, é isso, tá bom, mas é isso. Só que quando a gente olha no nosso olhar e a gente percebe que não tá dando, ou que eu não sei fazer isso, ou que eu não sei fazer aquilo, eu peço ajuda. Tem vários cozinheiros melhores aqui. Ó, o Daniel falou que a esposa não estava fazendo nem pipoca de micro-ondas. E na quarentena descobriu que ela tem o dom para culinária. É isso aí, é isso, né? A gente às vezes mudou o olhar para a história do fazer junto. Fazer junto pode ser muito gostoso, também pode ser muito atrapalho, né? Assim, isso atrapalha. O meu marido falou, agora eu entendo por que tem gente que não gosta que cozinhe e as pessoas fiquem passando na cozinha.
E antes era o próprio que ia lá e roubava, mexia na panela e fazia. Então, assim, são olhares que a gente vai desenvolvendo de uma maneira diferente. Se você sabe que olhar muda, o que muda? Então, você agora sabe que olhar muda. Então, o que muda? Mudam duas coisas muito boas, eu acho. Uma, muda a sua crença de que um olhar não pode mudar. Ele muda. O olhar pode mudar. Não preciso estar em quarentena, né? É mais desafiador quando a gente está no corre-corre da vida. Mas quando a gente para e tem uma pausa e percebe que eu consigo mudar o olhar, isso é muito bom, porque abre uma gama de possibilidades. Tem uma postura na yoga que se chama postura da criança ou postura da semente, aquela que você fica bem encolhidinho assim. A sensação da postura da yoga, de semente ou de criança, é você se lembrar que você pode tudo. Que você sempre pode fazer coisas diferentes da caixinha em que você se enfiou hoje. Né? Assim, eu estou numa caixinha, eu me enfiei, eu sou isso. Uma grande parte da dificuldade de mudar esse olhar para esse rótulo que a gente tem da gente mesmo é a gente, né? É você precisar do rótulo para se definir. Alguns rótulos a gente gosta deles. Eu sou professora, né? É isso que eu sou. Tanto que até fazer uma live na varanda da minha casa para receber vocês com leveza, eu não resisto e acaba ficando alguma parte com cara de aula. Mas essa sou eu, esse rótulo me define de verdade. Agora, o rótulo de governanta da casa, por exemplo, eu estava rejeitando. Só que quando eu vou olhar lá no fundinho, eu é que talvez estivesse achando, por causa dos cabelos brancos, pela maneira da criação, por vários motivos, que isso de verdade fosse minha obrigação ou a minha parte da tarefa e pedia ajuda. Não é ajuda, né? É compartilhamento. Porque só é ajuda se fosse minha função. Então a gente vai mudando esse olhar, mas se a gente não tomar cuidado, a gente que se engessa no olhar. Não por causa do outro, que o outro te olha assim, você se olha assim. Você não consegue, às vezes, largar a mão de um olhar que você já tinha desenvolvido, que pode não te servir mais. Tem um fato, na verdade é um fato, mas é uma historinha que se conta de como é que se pega macaco, né? Como é que você captura um macaco. Na Índia tem muito macaco, eles consideram o macaco sagrado, mas eles são arruaceiros lá como eles são aqui, né? É da natureza dele, talvez. Então, tem isso, né? Uma historinha que vem de lá, que é como é que você pega um macaco. Você coloca uma banana dentro de um pote, que a boca não consegue tirar a banana, a não ser que você fizesse, né? Você não consegue. Então, o macaco vê que a banana está ali dentro, ele coloca a mão e segura. E como ele é macaco, ele não consegue largar a mão da banana, ele não vai largar. Ele vai ficar segurando a banana e aí o pote está agarrado à mão dele. O que precisa para tirar a mão do pote é largar a banana. Mas macaco não consegue. Então, bora aí na parte séria da varanda de hoje. Tudo bem, eu sei que é domingo, mas vai, pensa aí, cadê a banana que você ainda tá segurando, amigo? Cadê aquilo que não serve mais? Não serve mais. E você talvez ainda esteja com dificuldade de melhorar o seu olhar em relação a isso. Em relação ao outro, em relação a você, em relação a qualquer coisa. Tenta guardar a analogia. Ajuda, né? Ajuda a pensar. Às vezes eu mesmo fico assim, caramba, banana, né? Você tá agarradinho aí na banana, de querer que fosse igual antes, de querer que volte, de querer, né? Um monte de fantasia e de desenho de coisas que às vezes a gente nem achava que serviam tanto assim. E que quando a gente recicla, pode ficar lindo. Gostaram do meu brinco? É cápsula de café reciclada. Eu adoro essas joias de cápsula de café quando elas são bonitas, né? Óbvio que é
bonita na minha percepção, né? Mas essa artesã aqui, ela usou a cápsula de um jeito que eu achei muito bom. É muito bem feito, né? Muito detalhado. Talvez o ideal, né, seja fazer. Talvez o ideal seja... Tem um monte de possibilidade diferente. O que a gente está aqui é para conversar sobre o fato de que agora você está num momento privilegiado da sua vida para ter certeza que o olhar das pessoas muda. Yay! É coisa boa. Parte 1 de saber isso. E para mim a mais importante. Você tem certeza que o seu olhar muda. Eu tenho certeza que o meu olhar muda. A minha percepção mudou. Pedi para vocês escreverem aqui o que mudou a percepção de vocês. Não é engraçado isso? Quando a gente conhece as pessoas em ambientes diferentes, elas têm percepções da gente que são diferentes. A gente teve um episódio na família do meu marido, já deve ter uns talvez 4 anos. Um dos sobrinhos dele precisou fazer uma apresentação para a faculdade. E fez certo o que é para fazer mesmo. Treinou e chamou, né, os amigos, nesse caso era a família, para ver a apresentação dele, antes dele ir para um momento importante. O meu marido sabe que eu dou aula disso, né? Muitos de vocês aqui sabem que eu dou aula de apresentação, de como falar. Mas o resto da família não sabe. Não é só não sabe, não é o meu papel dentro desse contexto. E o meu marido estava numa ansiedade danada que eu pudesse dar um monte de feedback. Eu podia, mas não foi pedido para mim desse jeito. Eu estava ali em outra situação. Por sorte, já tenho a maturidade suficiente de saber disso e de dar uma quantidade de dicas que eu acho que ajudaram, mas que me mantém na devida posição, né? Que a pessoa me colocou. Agora, nessa história das 1000 lives, é isso, né? É isso. As pessoas, a gente conhece elas às vezes por lugares e pensa assim, nossa, não sabia que essa pessoa também tinha esse papel, que ela também fazia isso, né? O papel da gente é muito diferente e o olhar que as pessoas têm pra gente tem a ver com esse papel que ela sabe, né? Que você tem. Se bobear, as pessoas da dança sequer sabem que é isso que eu faço. E aí? Não vão dar essa credibilidade. Eles acham que eu sou a criatura para chamar para dançar porque eu faço um enfeite que é bom. Que bom. É isso muito importante para mim também, né? Então, a gente precisa se ajustar. Às vezes a gente conhece pessoas em ambientes diferentes. Por exemplo, eu sei que o meu cabeleireiro de anos, né, não é mais porque eu mudei, ele tá em Niterói e eu tô no Rio agora, mas o Pedro, que foi meu cabeleireiro de anos, e eu o conheci no salão, com a imagem esperada de um cabeleireiro, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Quando eu vi no tatame, eu falei, nossa, que ajuste do olhar precisa acontecer agora, porque é muito diferente. É a minha percepção que é diferente ou é a pessoa que é diferente? A pessoa é a mesma, mas talvez a própria pessoa tenha um olhar sobre ela diferente em cada situação que ela se coloca. Aí vem a segunda parte muito boa de saber que o olhar muda, que é você tentar se colocar em situações que favoreçam esse seu melhor olhar sobre você. Vamos lá, de novo. O olhar muda. Estou falando sobre isso hoje. O nosso olhar muda. Cada pessoa tem um olhar diferente em relação a uma situação. E o olhar da gente depende de contexto. Então, a sugestão agora é que vocês comecem a refletir nesse período que vocês estão sobre esse olhar. Esse olhar e esse contexto, de se colocar em contextos que sejam favoráveis para você. Por exemplo, tem gente que está assistindo a aula da aula. Será que é isso que você quer? Ou dá para mesclar com alguma coisa? Ontem eu fui fazer uma aula online de dança de coco, né? Aprender a dançar coco, a dança nordestina, depois cavalo marinho, depois fazer malabar com a mão, que eu já não treinava há um tempo. Nossa, saí com um sorriso de orelha a orelha, fiquei pulando na sala.
Claro que eu tô fazendo isso porque eu tô experimentando pro Artes da Liderança. Eu tô falando, o Arte já vai chegar. Então, quando a gente muda o contexto, você muda as suas possibilidades. Claro que eu deixei a bolinha cair um tempão, eu não faço um tempão. Mas eu gosto. Eu aprecio isso. Eu acho que eu sou uma Isabela melhor quando eu tô nesses contextos lúdicos. Quando eu tô nessa situação. Então, se eu puder, agora que eu tenho um pouco mais de escolha, me colocar nesses contextos de vez em quando, por que não? Vai facilitar esse meu processo de olhar. Tem gente que acredita, várias pessoas no Oriente acreditam que a gente precisa de movimento mesmo, caminhar, movimento para as nossas ideias, os nossos corpos irem se ajustando em determinadas situações. Quando a gente vai colocar uma coisa no pote, por exemplo, a gente batendo o pote assim, as coisas não se arrumam melhor embaixo? É isso. Pular, fazer coisa que a gente goste, caminhe, esporte, o que der, né, dentro desse período de quarentena, ajuda, coloca a gente em movimento. Movimento é muito importante para o nosso processo de assentamento das nossas reflexões, dos nossos olhares, tá bem? Então, já que a gente está falando de movimento, eu tinha mostrado, deixa eu falar de uma vez, senão eu vou esquecer, para quem tá na live hoje, a gente fez praticamente 40 lives, todo santo dia, inclusive sábado e domingo, sempre de 1 a 1h30. Pois agora, esse ritmo vai desacelerar um pouco, as lives vão continuar, amanhã tem 1 hora, mas agora serão todas as segundas-feiras. Vai ter conteúdo novo, vai ter live toda segunda-feira, 1 hora, igual a gente estava fazendo. Só que agora vai ser uma vez por semana. Quem morrer de saudade já sabe que é só ir no YouTube, que tem quase 40 lives lá para vocês assistirem as que vocês perderam. E o link tá na bio. Mas de qualquer jeito, o motivo disso é que o Artes da Liderança tá chegando. A gente vai fazer um Artes online. Eu espero que na segunda que vem eu já tenha mais coisa concreta para anunciar para vocês. Porque eu agora vou me dedicar a isso. Já tô, né? Mas eu preciso de um pouco mais de concentração para essa função. Que é esse clima gostoso que a gente tem aqui, inclusive com vocês se conectando também. E conectando com arte, que é uma das coisas mais gostosas, tá bom? Então, falando dessa história de ritmo e de percepção, olhar e tal, vamos começar a mostrar as plantinhas? Eu tinha mostrado, acho que anteontem, que eu coloquei uns feijõezinhos para brotar. Pois eu pensei que hoje valia a pena trazer os feijõezinhos, isso aqui é azuki, né, em japonês, ó, ou azuki, para vocês verem que ele tá brotando. Eu mostrei na outra live que essa tractana aqui ajuda muito, porque a gente precisa lavar os feijõezinhos. E já que a gente tá falando de olhar e de percepção, eu falei, eu vou compartilhar isso, porque uma das coisas que eu mais gosto é ficar vigiando como que os feijãozinhos estão crescendo. E assim é mais difícil, porque eles ficam emboladinhos. Amanhã, então, que vai estar mais crescido, mais difícil ainda. Só que eu tenho que lavar, lembra? Então, eu trouxe água pra gente fazer junto, ó. Eu vou botar a água aqui, tá vendo que tem até um pendurado aqui em cima? Eu não sei se eu vou conseguir derrubar ele, mas eu vou colocar a água. E ó, como é que fica diferente a percepção? Que coisa boba! É boba e simples, mas é muito legal, porque muda, ó. Muda a percepção dos próprios feijõezinhos completamente. Eu agora consigo ver as raízes inteiras, vejo quem tá boiando e quem não tá. O azuki, que é esse feijão, dizem que tem uma característica muito interessante, porque se o grãozinho não tiver com vida suficiente para brotar, porque ele já está colhido há muito tempo, ou por qualquer motivo, ele não incha quando você coloca ele às 24 horas de molho. Então ficaria fácil você separar os feijões que não estão vivos mais. Se vocês colocarem um desses de pacote, vocês vão ver que muitas vezes, se você for fazer isso, uma boa parte não vai brotar, porque ele talvez já esteja colhido há muito tempo. Esse aqui, o azuki inteiro inchou, mas eu tinha comprado na feira orgânica, mandado de entregar em feijão novo, né? Daquele de você ter que colher bicho. Então esse aqui tá forte, ele brotou todo. Eu não vou deixar ele aqui muito tempo, eu já vou virar de volta a água, porque senão eu afogo a semente, isso não quero.
A ideia é que você escorra, ó, e como ele tá no filó, o filó eu nem preciso segurar, ó. Ele fica assim e eu coloco ele em algum lugar que seja inclinadinho, aí daqui a 2 dias eu vou comer broto. E isso é ou não é um olhar diferente? Você comer uma coisa que você fez, a natureza ajudou junto e trabalhou o tempo inteiro. É sim, é muito diferente, muda o nosso jeito de se relacionar com a comida. Facilita fazer o que todo mundo já sabe que é o certo, que é se preocupar com a origem, né, do alimento, da onde aquilo veio, se ele de verdade está vivo, se você está comendo uma coisa com todas as vitaminas que você acha que tá. A gente, infelizmente, é o país que mais consome agrotóxico no mundo, segundo algumas estatísticas. Isso é bem ruim, né? Então, às vezes, aquele que parece caro não é, né? Que é você comprar um pouco mais caro, mas você sabendo a origem, que a criação foi orgânica. É claro que tem cada um na sua possibilidade, cada um da sua maneira, né? Se você puder, quando a gente voltar às feiras, escolher e tal, os produtos da época, eles não são caros. Eles não são mais caros do que estão no mercado, praticamente nada. Se você resolver comer fora de época, aí é caro mesmo. Eu trouxe 2 plantinhas para mostrar para vocês, já que a história é olhar. Eu trouxe uma que é um cacto, mas é um cacto que muito parece flor. Ó quem tá aqui. Olha só. Fala se não é lindo. A gente sabe que ela é mais pro tipo lá das cactáceas, né? Porque a pétala, né? Isso aqui não é exatamente uma pétala de flor, é uma folha. Mas fala se ela não parece uma rosa, ainda mais que a folha muda de cor. Ó, não é linda? Eu não vou saber o nome dessa aqui para dizer para vocês, mas eu acho ela linda. E ela tá num potinho de bambu que a mamãe fez. Ah, sim, Dona Marinete fez esses. Que é um bambuzinho, né? O bambu sempre tem os nós, então ele é fechado embaixo. E ela amarrou esse sisal e isso aqui. Aí fica preso na minha geladeira. Não é? Muito legal. A mamãe fazia uns para vender lá na loja de conservatório. E eu, naturalmente, privilégio de filha, tenho mais de um. Olha essa outra flor. Que linda. Ó, olha essa. Ó, também tá no bambuzinho. Ela é delicadíssima. E essa aqui, a história do olhar, vamos ver se a gente tem precisão para vocês verem. Vê se não parece uma pessoa caminhando assim, ó, como se fosse com as mãos postas, com uma blusa daquelas compridas e longas. Olha, peraí que é difícil segurar sem tremer porque ela é muito fininha. Ó, vê se não parece. Vou botar a pessoa caminhando na posição. Vê se não parece, gente, umas pessoas em procissão. De frente assim, ó, parece uma orquídea. Assim é mais difícil vocês verem. Mas ela tem essas 2 pétalas que são derramadinhas assim, né? Que parecem uma orquídea. Esse é o tipo de coisa que, se você não tem um olhar detalhado, você passa batido por ela. Porque essa florzinha aqui, então, ela dá dobradinha assim para baixo. Então, assim, na verdade, a folha cai e ela sobe. Então, ela se apresenta para o mundo assim, com as pessoas dobradinhas num formato de orquídea, né? Essa coisa aqui é muito linda. Ela é muito linda. Eu vou precisar que a minha mãe assista depois. Eu acho que a mamãe não entrou hoje para ver se ela sabe o nome. Essa aqui eu não sei o nome. Então, a gente tá quase terminando. Mas as propostas de hoje têm a ver com o olhar, com a gente perceber que o nosso olhar muda e ter certeza que o meu olhar muda em relação a alguma coisa faz com que eu possa trazer leveza para a vida das pessoas. Então, ó, essa florzinha aqui foi uma das que eu trouxe para a gente pensar nessa leveza. Ela se apresenta assim para baixo, mamãe, como se ela tivesse numa orquídea. Eu botei no
bambuzinho que a mamãe fez, que fica penduradinho lá na geladeira. Só tirei a água agora para mostrar para vocês, que eu tinha certeza que eu ia me atrapalhar e a água derramar. E eu acho que a gente pode melhorar o nosso olhar próprio e para os outros. Se a gente, quando olha uma coisa e não está olhando do jeito que queria olhar, se lembra que o olhar muda. O nosso olhar se ajusta. Ele só precisa de tempo, de informação. Mas cuidado, eu tenho falado isso sempre aqui na varanda, cuidado para vocês não estarem buscando informação sempre do mesmo tipo, sempre da mesma fonte. Façam coisas diferentes com o olhar de vocês, recheiem o olhar de vocês daquele contexto que é onde você consegue ter o seu melhor olhar. A gente tem um olhar gostoso quando joga, então bora jogar. Ontem a gente jogou à distância, eu tenho o jogo aqui em casa que é o Tabu, a Kelly tem o jogo lá em São Paulo, a gente tirava a carta, sorteava daqui, o time era uma pessoa daqui, uma de lá, por quê? Porque a gente adora fazer isso. Isso faz bem, fazer coisas um pouco diferentes do que é o seu normal. Ontem eu fiz uma aula de cavalo marinho, que é uma dança folclórica do interior de Pernambuco. Foi uma delícia. Ganhei o dia com aquelas percepções. Eu nem sabia vários dos movimentos, várias das coisas características dessa dança. Por que eu fiz isso comigo? Porque eu gosto. Porque arranja repertório para pensar em outras coisas, né? Eu amanhã tô na banca da dissertação da Márcia Pena, que eu até acho que está aqui, né? Que é uma querida e estuda esse brincar de maneira séria. Faz parte do meu processo de preparação voltar para o meu brincar, como se eu já não fosse fazer isso por causa do Artes, né? O Artes é uma grande brincadeira séria. Ou de uma grande seriedade brincante, que algumas pessoas às vezes têm dificuldade de se permitir, mas é isso que precisa para assentar a percepção toda que a gente tem desse novo momento, desse novo ser, que é você pela ótica do olhar que você quer ser, do olhar que você quer ter, generoso, apreciativo. Então, ó, um enorme beijo. Eu prometo que até segunda-feira que vem eu vou ter alguma informação mais concreta do Artes, pode deixar. Eu vejo vocês amanhã. Amanhã tem live, 1h da tarde. Tragam as pessoas pra varanda. Tragam as pessoas pra cá. Amanhã a gente vai fazer a live de 1 a 1h25, porque a defesa da Márcia vai acontecer na sequência. Mas é de 1 a 1h25, ou seja, o horário de sempre. 1h da tarde a gente vai estar aqui. Um enorme beijo. Deixa eu chamar as minhas lindezas do dia aqui para dar tchau para vocês. Amanhã a gente se vê 1h da tarde. Um beijo, gente. Um domingo maravilhoso para vocês. Esse domingo aqui tá facilitando mudar o olhar. Quando eu comecei, eu falei que tinha chovido e tava um sol lindo. Pois agora tá chovendo outra vez. Um beijo, 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 Ria. Beijo, gente. Até amanhã.